Consegue imaginar um jogador zoando Cristiano Ronaldo em uma comemoração? Ou um gol sendo comemorado abraçando o juiz? Bem, não imagine mais, porque neste vídeo mostraremos os gols que foram comemorados da pior forma possível. Então, fique com a gente até o final, pois você vai se surpreender com o quão longe um jogador pode chegar na hora de comemorar um gol. Sei que você vai alucinar, mas antes inscreva-se no canal e, sobretudo, ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos começar! No ano de 2016, Kai Kamara e o New England Revolution estavam jogando contra o Montreal Impact em um dia decisivo. E quando o New England Revolution soube que ganhando ou perdendo eles ainda se classificariam para os playoffs da MLS, Kamara e o resto dos jogadores queriam terminar a temporada de uma forma explosiva. Dominaram o jogo desde o início, e a partir do minuto 60, pode-se dizer que eles estavam fartos. Talvez por causa dos juízes, vários dos jogadores sendo punidos. Assim, aos 70 minutos, Kamara fez esse gol, e para melhorar o ânimo dos companheiros, fez essa dança peculiar. Bem, muitos pagariam para ver esse tipo de conteúdo, mas aparentemente esse jogador não aprendeu a lição. Já que algumas semanas antes, o jogador da NFL, Antonio Brown, fez o mesmo movimento e foi multado em mais de $6 mil. Então não é de se estranhar que o juiz tenha dado um cartão amarelo a Kamara. Honestamente, esta celebração foi divertida. Mas muitos dizem que a vingança tem um gosto doce, e isso terá que ser perguntado ao jogador americano Christian Pulisic, que poderá dizer por experiência própria, é que essa comemoração ocorreu no clássico da CONCACAF, entre as seleções dos Estados Unidos e do México. De forma totalmente premeditada, o jogador da seleção das estrelas e listras, Christian Pulisic, resolveu se vingar do goleiro mexicano, Guillermo Ochoa, já que após marcar um gol, Pulisic comemorou levantando a camisa, exibindo uma frase que dizia "Man in the Mirror", que significa homem no espelho. Isso se deve ao fato do goleiro mexicano, antes do jogo, ter declarado que o México é um espelho no qual os Estados Unidos querem se ver. Os Estados Unidos venceram esta partida e quebraram o espelho em 1000 pedaços. Vamos ficar no México, porque a celebração seguinte desrespeitou um país inteiro, já que em uma partida do campeonato mexicano, entre os Chivas de Guadalajara e o Tecos em 2011, Marco Fabian marcou o segundo gol desta partida, e no meio da comemoração fingiu ser um pistoleiro que sacou uma pistola e atirou em seu companheiro de equipe, Alberto Medina. Imediatamente depois, Medina continuou o jogo caindo no chão, como se tivesse sido morto. Isso não caiu muito bem na imprensa mexicana em geral, já que o problema da violência e dos homicídios no México é um problema que este país enfrenta há vários anos. E para fazer uma paródia disso não é exatamente a coisa mais inteligente a fazer. Posteriormente, diante de tanta polêmica gerada, não só no México, mas também internacionalmente, Marco Fabian teve que enviar um comunicado no qual explicava a situação com as seguintes palavras: "Houve uma confusão. Foi apenas uma aposta que ele fez com Medina de um videogame. Não sabia que por comemorar assim você poderia ser punido, mas não vai acontecer de novo. E esperamos que sim, Fabian, que não volte a acontecer. Agora, para provocar uma superestrela global como Cristiano Ronaldo, também não parece uma boa ideia. Everton e Manchester United jogavam uma partida pela Premier League. Nesta partida, o jogador do Everton, Andros Townsend, marcou um gol e não teve ideia melhor do que festejar ao estilo de Cristiano Ronaldo. O problema é que CR7 fazia parte do time rival, o que poderia perfeitamente ser visto como uma zombaria ou uma falta de respeito. E isso continua, porque depois que o jogo acabou, Townsend abordou o português para pedir sua camisa. Cristiano não se divertiu muito no começo, mas no final acabou dando a camiseta para ele, e todos felizes. Mas e as celebrações cheias de acontecimentos? O que começa com alegria pode terminar com alguma dor. Isso ocorreu em uma partida entre os clubes argentinos, de Aldosivi e Huracan. Norberto Briasco fez um belo gol, e na alegria da comemoração, seu companheiro de time, Julio Angulo, acidentalmente colocou o dedo em um dos olhos de Briasco. Então o jogador verifica seu olho para ver se tudo estava bem. Que ia muito bem. No final, eles riram da situação, que felizmente não piorou. Agora vamos passar para as celebrações um pouco egocêntricas. Ninguém contesta o talento do atacante jamaicano, Michail Antonio. Essa comemoração ocorreu entre o time de Antonio, West Ham e Leicester. Após cruzamentos na lateral esquerda, Antonio recebeu por trás, virou e fez o gol.
e no meio da emoção da comemoração, o jamaicano se aproximou dos fãs. Pediu que entregassem a ele uma placa gigante com sua imagem e a ergueu como se fosse um deus, o que parecia uma espécie de autoadoração. Todos riram e ninguém levou a mal, mas sem dúvida foi uma celebração bastante peculiar. Vamos continuar com as celebrações um tanto agitadas. Em um clássico entre os clubes italianos, Inter de Milão e Milan, o turco Hakan Calhanoglu converteu este gol de pênalti e atrás dele estava o grande goleador bósnio, Edin Dzeko. Assim que o turco converteu a cobrança de pênalti em gol, no meio da alegria, Dzeko o empurra e Calhanoglu cai de joelhos na grama. À primeira vista parece doloroso, mas mesmo assim, sabemos que o bósnio não fez intencionalmente. Agora, você já viu um jogador comemorar um gol em uma ambulância antes? Isso aconteceu na 4ª divisão do campeonato argentino, entre os clubes Luján e Argentino de Merlo. Mariano Gorosito não poderia ter ideia melhor do que, depois de fazer um gol, ir até a ambulância que estava atrás do gol, abrir a porta e sentar no banco do motorista. Alguns segundos depois, um companheiro entrou e eles comemoraram o gol dentro da ambulância. Talvez ele sempre quis saber como é dirigir um desses veículos. Cuidado com o acelerador! Mas se você olhar bem, muitos jogadores de futebol adquiriram o hábito de olhar para o bandeirinha antes de comemorar um gol, para ver se não foi anulado por impedimento ou algum outro motivo. Mas parece que isso foi esquecido pelos jogadores do clube mexicano Morelia, em uma partida entre Morelia e Toluca. O que começou como um empate agonizante nos minutos finais acabou sendo o gol da derrota final. Veja bem, como todo gol e um gol para empatar um jogo nos minutos finais, os jogadores do Morelia correm loucamente para comemorar, mas não perceberam que o bandeirinha o havia invalidado. O Toluca, com grande agilidade mental, pegou praticamente todo o time do Morelia em plena festa e aproveitou para sacar rápido e fazer o 2-0 final. Regra não escrita no futebol: olhe para o bandeirinha antes de comemorar um gol. Se você quebrar essa regra, vai pagar caro. Da mesma forma, parece que o jogador de futebol colombiano, Yerry Mina, não viu o que aconteceu com o Morelia. Em jogo pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, entre as seleções da Colômbia e o do Equador, a seleção colombiana marcou um gol a poucos momentos de acabar a partida. Esse gol agonizante deu a vitória à Colômbia. Claro, naturalmente, isso desencadeou o júbilo e a alegria dos jogadores e da torcida no estádio. No entanto, a felicidade não duraria muito. O VAR chamou o juiz para revisar a jogada no monitor e, após a revisão, tomou a decisão de anular o gol. É que Yerry Mina fez suas danças típicas, mas no final teve que guardar toda aquela alegria para si, pois em questão de segundos, o resultado final passou de uma vitória agonizante a um empate quase com sabor de derrota. Nesse caso, outra regra não escrita do futebol deveria ser: não dance sem antes ir ao VAR. Mas parece que para muitas das comemorações que mostraremos a você, também se aplica o famoso ditado: quem ri por último, ri melhor. E neste caso se aplica perfeitamente, porque os torcedores do River Plate ainda guardam na memória quando Darío Benedetto, jogador do Boca Juniors, marcou o primeiro gol deles na final da Copa Libertadores entre os clubes argentinos, disputados na cidade de Madrid, e mostrou a língua em um gesto de zombaria e até em tom desafiador a um dos zagueiros do time milionário. O que Benedetto não esperava é que sua equipe fosse derrotada nessa final histórica e ele teria que engolir a língua para uma próxima vez. Mas que uma comemoração de gol te expulsa do futebol, isso com certeza é novidade. Desde o ano de 2013, Georgios Katidis e sua então equipe Atenas jogaram contra o Veria, e mal sabiam eles que esse jogo estava prestes a entrar para a história, porque se aproximando dos minutos finais, com o jogo empatado em 1-1, os dois times iam desesperadamente para o ataque, mas quando o Atenas estava com a bola na área, Katidis fez o gol da vitória, e não teve ideia melhor do que comemorar com uma saudação nazista, gerando polêmica mundial. Obviamente, a Federação Grega de Futebol investigou isso e não achou graça nenhuma. Eles não aceitaram a situação de bom grado e o baniram da seleção para sempre. Agora podemos dizer que tudo o que não se deve fazer numa comemoração de gol foi feito na comemoração seguinte. Isso aconteceu na final da Copa da Malásia, em confronto entre os clubes Perak. Na prorrogação, um jogador do clube Terengganu marca um gol contra, dando um empate a Perak. Os jogadores do time rival não tiveram ideia melhor do que comemorar na frente do jogador do time rival,
que marcou o gol contra, fazendo gestos totalmente obscenos. Mas isso não é tudo. Quando um dos jogadores foi repreendido por este fato, a sua reação foi abraçar o juiz. E outro dos jogadores deu um beijo na cabeça do juiz. Na verdade, esses jogadores de futebol estavam muito empolgados e perderam a paciência em uma celebração totalmente fora do lugar. E isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, convido você a se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho de notificação. Até a próxima!